nós fizemos, a semana passada, 8 anos. 8 anos de existência. Eu não estava cá na entrada do ECO, mas acho que é um dos ADNs que nos reconhecem, e na altura, sobretudo há 8 anos atrás, que era um ADN de olhar para o futuro, pensar o jornalismo de uma forma do amanhã. A ideia de ser um jornal digital de economia, disruptivo à sua maneira, a ideia de ter e de pensar os seus leitores de uma forma diferente, de uma forma rápida, acelerada, e que nos cruza um pouco hoje também com os temas que nos trazem aqui a debate. Agradecer naturalmente a todos os nossos oradores, à G-Group, pelo apoio nesta iniciativa. O mercado de trabalho, o trabalho, diz muito a toda a gente, é um setor que nos toca enquanto pessoas. O ECO lá atrás, nesta sua caminhada que fez, uma pandemia no meio, que também modificou muito o trabalho, chegou à conclusão também que devíamos voltar um pouco às bases. E as bases são, voltámos a estar todos juntos. Nós tivemos o trabalho remoto, tivemos essa capacidade hoje de toda a gente conversar em cada canto do mundo, mas a base é este espaço aqui, que vos quero dar as boas-vindas, mas a ideia de voltarmos um pouco a trocarmos ideias, impressões, cara a cara, de uma forma distendida. Isto é um espaço de liberdade. Nós normalmente temos sempre a porta aberta. Todas as pessoas são bem-vindas no ECO. Hoje o trabalho é essencial na nossa vida. Eu vinha ouvir o Nuno Marco na rádio comercial a falar sobre os preços das casas. Só para isto já é fundamental termos trabalho. É a nossa ferramenta para, muitas vezes, sobrevivermos. Porque sabemos como é que estão hoje as condições do mundo. Mas também nós temos tido muitas conferências aqui que nos falam de talento. Vocês hoje e amanhã vão falar muito também de talento. Há uma expressão que eu acho muito interessante e que nos diziam aqui na conferência da semana passada, que não se deve falar de retenção de talento. O talento não se retém, o talento projeta-se, potencia-se. E eu acho que também é isso que nós vamos aqui discutir. Que há outra palavra que eu vos deixava, que nós temos assistido muito nas discussões, e eu aproveito para cumprimentar a Isabel Patrício, a nossa editora de trabalho. O ECO tem estes verticais todos, do Capital Verde, o EcoSeguros, o Mais-M, o trabalho, a quem nós damos, de facto, muita importância e para nós é estratégico. E a discussão é muito à volta do salário mínimo. Falamos do salário mínimo, subiu, o salário mínimo vai subir. Eu acho que nós devíamos substituir um bocadinho o salário mínimo por salário digno. Também já foi dita esta palavra aqui muitas vezes nos nossos textos, nas nossas entrevistas, e que nós promovemos aqui. Eu acho que também é um debate interessante. Nós amanhã também vamos falar de salário médio, subir o salário médio. Hoje vamos falar de trabalho da manhã. E esse é o desafio que temos aqui. Portanto, bem-vindos ao ECO. Espero que sejam 2 dias de intenso debate, com qualidade. Estou certo que pelos oradores que temos o vai acontecer, e são sempre bem-vindos. Obrigado. Ana. Olá, bom dia a todos. Bem, antes de mais, gostava de deixar um agradecimento a todos os presentes, evidentemente, por terem aceitado o convite de estar aqui presentes hoje para discutir temas muito relevantes para a nossa vida, nomeadamente uma parte substancial da forma como a nossa vida se enrola, o trabalho, a manifestação de um eu na aplicação concreta de uma atividade ou de várias. O agradecimento vai, evidentemente, em especial para os nossos painéis, as pessoas que partilham de forma voluntária e generosa o seu conhecimento, a sua experiência e o seu saber no mercado de trabalho em cada uma das suas especialidades, evidentemente. Eu gostava de falar, não vou tomar muito tempo porque o que importa mesmo vem a seguir, mas gostava de falar de 2 perspectivas sobre o trabalho, uma um lado lunar e outra mais um lado solar. Do lado lunar, e porque o trabalho é demasiado importante nas nossas vidas, uma vez mais, é a aplicação concreta da nossa, do maior tempo de atividade e de energia que temos nas nossas vidas. Importa recordar que o trabalho foi visto sempre como uma espécie de punição, em certo sentido. Ainda aqui há dias falávamos do mito de Sísifo, que foi castigado pela sua... por ser sacana, foi castigado com um trabalho infindável de ter de fazer subir a pedra monte acima de cada vez que lá chegava, a pedra voltava abaixo, e esse trabalho era infindável, e nós vimos repetições disso, mais ou menos assim, ainda recentemente na história do século XX. Depois, por outro lado, Jó também teve na Bíblia, teve uma
teve um castigo, era um homem muito bem sucedido e muito rico, e teve um castigo. Foi muito para além do trabalho, mas castigou também o seu trabalho, aquilo que ele conseguiu com a força do seu trabalho e com a sua inteligência e sagacidade. Se precisássemos de utilizar uma metáfora para perceber a dimensão e a importância do trabalho, bastava dizer que o Código do Trabalho, que está hoje em vigor, tem aproximadamente a mesma dimensão do Código Penal. E o Código Penal, excetuando a legislação avulsa, o Código Penal define todos os crimes que a República Portuguesa entende como crimes. Todos eles. E então, dedicamos só ao trabalho a mesma atenção e cuidado que dedicamos à definição de todos os crimes. É uma coisa demasiado importante. E se compararmos, por exemplo, com a Constituição, o livro fundador, a emanação do espírito de um povo em letra, o Código do Trabalho tem 2,5 vezes o tamanho da Constituição. O trabalho é demasiado importante. E passando para o lado solar, como eu falava há pouco, o trabalho é também uma manifestação de si próprio. É, como uma vez ouvi dizer, o ponto de aplicação do desempenho existencial. O trabalho é uma relação consigo próprio. Para dar um exemplo muito simples, o Cristiano Ronaldo será sempre um futebolista, faça lá ele o que fizer da vida, será sempre um futebolista, é isso que o define, tal como, por exemplo, o Eusébio sempre foi um símbolo do futebol e do futebolista que foi. Portanto, há um jogo no trabalho, há um jogo entre aquilo que se faz e si próprio. Muitos de nós se identificam pela profissão que têm, são os médicos, os enfermeiros, os polícias, etc. E isso é uma parte da nossa própria identidade e da manifestação da identidade. E é assim de tal maneira que há até quem diga, como por exemplo a professora Maria João Valente Rosa, uma demógrafa, que já teve também a amabilidade de ter estado connosco num podcast que nós conduzíamos, que chega a dizer que a reforma faz mal. Ou seja, a passagem, se é um momento crítico da passagem da escola ou da faculdade para o mercado de trabalho, também há um momento muito crítico, que é a passagem da vida ativa do trabalho para a reforma, a ponto de pôr em causa as relações saudáveis sociais, a sua própria saúde, etc. O trabalho é um momento definidor na nossa vida e podemos tê-la como bem vivida também em função do trabalho. E é por isso que nós, na G-Group, nós não podemos deixar de estar aqui hoje. Quando o ECO nos lançou o desafio, é evidente que devíamos estar aqui hoje, e é por isso que aqui estamos. E é por isso que nós fazemos também um esforço e damos um contributo para que as pessoas encontrem essa tal manifestação do eu, esse trabalho certo para a pessoa certa. E é a esse propósito que hoje lançamos também uma campanha que tem precisamente esse mote, e é com esse vídeo que ficamos. Obrigado. Sabes quando sentes que algo de errado não está certo? Aquela sensação de que não estás exatamente onde deverias estar. Na G-Group Holding, ajudamos-te a encontrar o trabalho certo para ti, tal como o Fernando Pimenta encontrou o dele. G-Group Holding, o trabalho certo para a pessoa certa. A Kelly agora é G-Group Holding. Ora então, bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos. Muito obrigada pela vossa presença. Agradecer também aos nossos convidados a amabilidade de estarem connosco hoje. Sejam bem-vindos. O nosso painel avisa aqui o tema de os modelos de trabalho ao longo do tempo, e eu, de uma forma muito rápida, vou passar a apresentar cada um dos nossos convidados. Pedro Martins, do meu lado esquerdo, docente da nova SPE e ex-secretário de Estado do Emprego, envolvido na implementação de várias medidas legislativas que impactaram o mercado de trabalho. Obrigada, Pedro. Pedro Henriques, HR Head da Siemens, com 25 anos de experiência nesta mesma empresa e com uma vasta experiência também na área de recursos humanos. O meu colega António Carvalho, Business Director da G-Group, responsável pela área de trabalho temporário, permanent e training, e com mais de 20 anos também de experiência nesta área dos recursos humanos. Portanto, mais uma vez, bem-vindos. E vamos iniciar aqui esta nossa conversa. Diria que para tentarmos entender como é que o mercado de trabalho e a forma de trabalhar tem evoluído ao longo destes últimos anos. Entendendo como é que todas estas evoluções se vão acontecendo, nós podemos nos preparar e criar aqui algumas estratégias também para acolher melhor os nossos trabalhadores, os nossos candidatos. Estas mudanças não são apenas transformadoras do ambiente de trabalho, alteram a expectativa de cada um de nós enquanto trabalhador.
E, portanto, eu passaria aqui para o Pedro Martins, dirigia-lhe a primeira pergunta. Começo por perguntar ao Pedro quais lhe parecem ser, ao longo dos anos, os principais motores de mudança no mercado de trabalho. Serão as empresas, serão os trabalhadores, será a própria legislação? O que é que estamos aqui a falar? Sua opinião. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, muito gosto de estar aqui consigo, Paula, Pedro, António, todos os participantes. Portanto, pergunta-me sobre as principais mudanças, os principais desafios ao longo dos últimos anos, fala-me sobre as empresas, sobre os trabalhadores. Eu talvez destacasse aquilo que poderíamos talvez designar como fatores exógenos. O que é que vem de fora que tem impactado muito aquilo que é o mercado de trabalho, aquilo que são as empresas, os trabalhadores? Eu destacaria a dimensão da tecnologia. Penso que as inovações tecnológicas que temos assistido nos últimos anos, nas últimas décadas, têm sido tão significativas, têm sido tão diferenciadoras e, nesse sentido, também tão impactantes, não é? Quando recuamos um pouco mais à dimensão da internet, mas todos os novos produtos que temos conhecido nos últimos anos, realmente vemos que isto tem mexido muito com o mercado de trabalho. Portanto, eu destacaria como fator exógeno, a título de início desta nossa pequena discussão, a dimensão da tecnologia, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu destacaria os temas relacionados com a integração económica internacional. Penso que a União Europeia tem sido um fator enormíssimo em termos da modernização do mercado de trabalho em Portugal, associado ao processo de integração europeia, com os fundos europeus, com novas iniciativas legislativas, mencionou também esta dimensão. Temos também um novo espaço do mercado de trabalho em que Portugal se insere, que já não é, penso eu, todos concordaremos, já não é o mercado de trabalho específico das nossas fronteiras nacionais ou até mesmo das fronteiras regionais que se aplicavam num passado mais ou menos recente. Cada vez mais, em particular os jovens, trabalham no mercado europeu. Isto obviamente levanta muitos desafios, levanta também algumas oportunidades para as empresas em Portugal. Muito bem, Pedro. Obrigada. Falou aqui em duas coisas: tecnologia, digitalização, avanço tecnológico e como é que tudo isto se encaixa depois com os nossos trabalhadores. De facto, tem sido um motor de evolução estes dois pontos e também uma preocupação crescente no que diz respeito à competência dos trabalhadores. Eu passaria agora a questão para o Pedro Henriques e, tendo isto como mote de fundo, como é que foram mudando as necessidades das competências nos últimos anos? Como é que o Pedro vê? Temos ou não temos competências suficientes para podermos abraçar esta capacidade evolutiva também a nível da tecnologia, digitalização e outros modelos? Mais muitos parabéns à ERTE pelo 8º aniversário. Acho que é com muito prazer que cá estamos e cá bem, porque de facto faz um trabalho de qualidade e meritório e quase que a dizer um trabalho social. Hoje estamos a o que é isso no social, mas eu julgo que presta um serviço social nesse sentido de comunicação e, portanto, muito obrigado e muitos parabéns. No que respeita às competências, temos uma série, eu já identifico 2 ou 3 que já vinham de trás e ganharam ênfase, e temos uma que se destacou de todas, que é a evolução da tecnologia e da digitalização é tão acelerada que o que nós sabemos hoje não é suficiente para daqui a 3 anos. Principalmente numa empresa tecnológica. Não temos conhecimento. Pode dizer que tem 25 anos de experiência, 30, 5, o que quiser. Vão surgir tantas realidades novas que impactam na nova forma de organizar e de funcionamento das organizações que nós não sabemos. Portanto, o que nós sabemos hoje é a aula número 1 na faculdade, daquilo que vamos chegar à aula número 5 daqui a 3 anos. Enquanto antes isto demorava uma geração. Portanto, se me perguntar qual é a primeira capacidade, é a capacidade de aprender. Para quem? Para todos. E o CEO ainda é mais importante, porque o CEO conduz o barco às vezes. Eu digo às vezes porque a hierarquia e a organização funciona de maneira diferente. Portanto, onde é que está a ameaça? A ameaça está em quem acha que, como tem experiência, já sabe tudo e não vai precisar de aprender. E quando perceber, em 2 ou 3 ou 4 anos, está completamente desatualizado. E depois acontecem 2 coisas. Ou leva a empresa à falência e diz que tem azar, porque o mercado é muito competitivo, ou dá o salto. E este salto é um grande desafio. Portanto, capacidade de aprender, capacidade de ir à formação, não é só formação formal, de aprender, acho que é crítico.
E depois temos as outras clássicas que ganharam peso. Se for falar em trabalho de equipa, já se falava há 25 anos atrás ou há 20. Só que hoje as matérias e os temas são muito de projeto e muito transfuncionais. Trabalhar expertises, trabalhar especialidades, conjugar especialidades, otimizar especialidades em projeto. E, portanto, enquanto antes cada especialista achava que era o rei na sua área, porque era ele que sabia daquilo, hoje isto não chega. Porque se souber daquilo e não trabalhar com os outros, nós não precisamos dele. Portanto, trabalho de equipa, todos os elementos interpessoais de relação, ouvir, falar, ver, crítico. Capacidade de aprender, primeiro. O elemento depende das empresas, mas multicultural e transnacional. Cada vez mais estamos integrados, no caso das Siemens, em hubs transnacionais. Prestamos serviços para 70 ou 80 países. Se não tivermos boas competências transnacionais, não vamos a lado nenhum. E, portanto, o intercultural, o multicultural, o multidisciplinar e a capacidade de aprender. E eu ponho mesmo a capacidade de aprender em primeiro lugar. Muito senhor, muito bem experiente, é bom ir à escola. Ou seja, tenha a escola, qual for a forma da escola. É um pouco a capacidade de aprender e a capacidade de desaprender também, não é? Para aprender novamente. Isso leva-me aqui a pensar uma frase que há uns anos ouvi que dizia: eu não tenho medo da mudança, tenho medo é de não mudar. E, portanto, é esta capacidade de aprendizagem que também nos leva aqui a cada vez mais fazer o nosso percurso e pensarmos que não sabemos tudo. Sabemos muito pouco. Paula, conhece alguém que diga eu não quero mudar? Todos dizemos a mudança sim, eu quero mudar, agora o problema é mudar. Exato. É só esse aquele pequeno problema, é mudar, porque querer que todos queremos. Mudar bem, não é? Mudar bem, claro. Bem. Muito bem, António, endereçava-te agora a próxima questão. Na tua opinião, quais são os principais desafios na retenção de talentos hoje em dia? Na retenção de talentos. Bem, eu deixo-me aprimorar também um bocadinho ainda sobre a questão das competências e só trazer aqui uma questão relativamente ou mais alguns pontos também relativamente às competências, e também vai tocar muito na questão depois da retenção do próprio talento dentro das organizações. E trazer alguns números que comprovam isto e a questão da mudança. A questão de que o Pedro falava anteriormente, da importância da mudança e da rapidez da mudança. Existem números para todos os gostos, mas é verdade que a escassez de talento neste momento é quase que um novo normal. E a questão das competências e de novas competências é fundamental e é aquilo que de alguma forma está a constrangir muitas vezes até em termos de crescimento e as organizações, a preocupar as organizações. Fala-se que até 2030 existirão 85 milhões de postos, já números para todos os gostos, os economistas gostam de o fazer, mas a tendência é a mesma, independentemente da dimensão dos números. Mas mostra que os números dizem que até 2030 haverá 85 milhões em termos de escassez. Diz-se que 80% dos alunos que estão hoje no ensino primário irão trabalhar no futuro em funções que ainda nem existem, ainda nem foram criadas. A tal mudança que é necessária. Ou que, por exemplo, o produto interno das principais economias é afetado entre 0,5% a 1,5% no número de 2023 por falta de talento, falta de competências, falta de candidatos. Se houvesse mais candidatos e as vagas conseguissem ser suprimidas. Isto toca-nos no tema tão importante em termos do desenvolvimento de competências, formação, como o Pedro falava, a questão de haver essa vontade para o desenvolvimento, mas também, e como tu referias, a questão da retenção, que ganha aqui uma importância também fundamental em termos de reter talento. Há pouco ouvi o Diogo, que falava de reter, que não era a palavra correta, e havia alguém ontem, uma colega minha, que era a Paula, que ao falarmos deste tema, me falava em fidelizar e não reter. E acho que é muito isto, a questão do fidelizar e não reter, até porque o reter leva-nos aqui para um outro sentido, eventualmente, de não trabalhar proativamente, mas reativamente para determinados fatores. Todos nós conhecemos hoje aquilo que são os principais fatores de retenção. Todos falamos de flexibilidade, de inovação, de um propósito. Todos querem estar conectados a um propósito das empresas, causas sociais, temas como a sustentabilidade, tudo isso. Mas eu coloco o ênfase numa questão, é a questão da liderança, a questão das lideranças. E acho que esse é um papel fundamental. Até que ponto é que nós vamos conseguir ter lideranças inspiracionais que consigam trabalhar para pessoas, no desenvolvimento de pessoas, porque são as pessoas que depois vão dar lugar aos resultados. Como se costuma dizer,
As pessoas desistem dos líderes e não das organizações. E acho que esse é um ponto fundamental. Numa altura em que falamos tanto em tecnologia, em technical skills, no desenvolvimento de technical skills, hard skills, de olharmos o que é que estamos a fazer em termos de liderança. E acho que nos falta muito em termos de lideranças inspiracionais que realmente possam levar à tal fidelização dentro das organizações, não seja só meramente, e meramente entre aspas, por fatores mais tangíveis, remuneratórios e todos os outros. Portanto, acho que é muito toque nesse ponto que eu deixava de deixar para a discussão. Muito bem, António, concordo em absoluto com aquilo que acabaste de dizer. Pedro, interessava-lhe aqui a próxima questão. E como é que pode ser melhoradas as políticas públicas do emprego em Portugal para ajudar também a melhorar não só as condições dos trabalhadores, mas também as condições das empresas para a promoção do emprego? Portanto, como é que tudo isto, como é que se dá esta roupagem? Eu penso que este tema das políticas públicas é uma área em que Portugal pode fazer muitas melhorias, há aqui muito espaço para nos aproximarmos daquilo que penso que são as melhores práticas em termos europeus. E isto, obviamente, pode ter um reflexo enorme em termos da atividade das empresas, em termos das condições de trabalho dos trabalhadores. O que é que estamos, em geral, a pensar quando falamos em políticas públicas na área do emprego? Estamos a pensar na legislação laboral, estamos a pensar na contratação coletiva, estamos a pensar no salário mínimo, que já foi aqui também mencionado, no salário médio, cada vez mais, em oposição ou em complemento ao salário mínimo, mas estamos também a falar em outras áreas que recebem um pouco menos de atenção ao nível do debate público, mas que potencialmente são ainda mais relevantes para, penso, os desafios que o país se confronta nesta área do mercado de trabalho. E uma área em particular que eu acho que tem um potencial muito, muito grande é a área dos chamados serviços públicos de emprego, nomeadamente o apoio que é proporcionado às pessoas que estão numa situação de desemprego ou numa situação de transição entre empregos. Se olharmos para aquilo que são as práticas desenvolvidas em países, enfim, como o Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, vemos uma abordagem, um acompanhamento que é feito a pessoas em situação de desemprego muito mais diferenciada e muito mais diferenciadora, com muito maior atenção àquilo que são os perfis de cada pessoa em concreto, àquilo que são as suas necessidades, e dessa forma conseguem ter também resultados muito melhores, desde já para as próprias pessoas, que conseguem reduzir os períodos em que estão desempregadas, mas também para a economia de uma forma mais alargada, não é? Uma empresa consegue contratar mais rapidamente, como todos aqui na sala sabem, consegue ter resultados também muito, muito melhores. A dimensão, digamos assim, pública ou social, se quisermos, relacionada com esta contratação mais rápida e com melhor qualidade, também é extremamente importante, com a geração de receitas a nível de contribuições para a segurança social, com a redução de pagamentos a título de subsídios de desemprego e outros. Portanto, conseguirmos nos aproximar das melhores práticas europeias nesta área do apoio aos desempregados em particular, penso que pode ser, enfim, eu hesito em usar a palavra revolucionário, talvez seja um pouco extrema, mas realmente gostava de destacar o grande potencial de melhoria que penso que temos nesta área. Como fazê-lo? Penso que temos que revisitar estas práticas de outros países. E uma área em concreto que eu penso que tem muito potencial é o desenvolvimento de parcerias público-privadas, de forma a atrair entidades do setor privado e do setor social para este processo de intermediação, procurando desenvolver um bom alinhamento entre aquilo que são os interesses de todos os envolvidos, desde já os interesses dos próprios indivíduos em situação de desemprego, como também aquilo que são os interesses sociais. E isto pode ser feito, penso eu, com muito sucesso, como provam alguns estudos sobre esta matéria, desenvolvendo pagamentos de remuneração variável, nomeadamente pagamentos junto das entidades que conduzem a intermediação, que aumentam de acordo com o sucesso da transição dos indivíduos em situação de desemprego. Se a pessoa vem para uma situação de emprego mais rapidamente, se permanece numa situação de emprego de uma forma mais longa, com melhores remunerações, indicando que o match, não é, entre o trabalhador e a empresa decorre com maior qualidade, então a remuneração feita pelo Estado junto a estas entidades também pode crescer. Cria-se aqui uma conciliação, penso eu, dos interesses das diferentes partes, que penso que é extremamente útil, desde já para o desempregado, essa é de longe a grande prioridade, mas também para as empresas, conseguem preencher as suas vagas mais rapidamente, e também para as entidades que conduzem este processo de intermediação.
Portanto, agora, precisamos, penso eu, também e isto é algo talvez transversal, ter uma atitude um pouco mais aberta em relação àquilo que são as melhores práticas internacionais. E estávamos há pouco a falar sobre os processos de aprendizagem, e acho que estas questões colocam-se, obviamente, ao nível das empresas, mas também se colocam, penso eu, ao nível do Estado, e em particular em Portugal, no sentido de aprendermos aquilo que são as melhores políticas públicas, incluindo na área do emprego, termos também a capacidade de desaprender, de alguma forma, aquilo que verificamos que não funciona bem e que exige alguma mudança de paradigma. Muito bem. Obrigada, Pedro. Complementaria, se calhar, todas estas políticas e tudo aquilo que referenciou em termos de ações a desenvolver, de criação de receita, etc., visam muito, obviamente, acompanhar aqui esta fase do trabalhador desempregado, mas também, como consequência, vai ajudar os empregados. Porque, tendo uma parte social mais desenvolvida, vamos ter educação, vamos ter saúde, vamos ter, portanto, tudo isto acaba por ser catapultado também, não é? Não só para o desempregado, mas também para quem ainda está em ativo, creio eu. Penso que sim, e complementaria com um ponto adicional. Portanto, quando conseguimos, como uma sociedade, trazer mais pessoas para uma situação de maior atividade, temos também realmente uma geração de dinamismo em termos económicos que pode ser extremamente positivo. Portanto, olhando para as melhores práticas internacionais, penso que os resultados são extremamente fortes. Agora, temos que ter esta capacidade de mudar. Este é o grande desafio, penso eu. Muito bem. E a palavra mudança, vou mudar aqui para um paradigma que assistimos atualmente no mercado e que diz respeito à forma como as gerações olham de forma diferente para o trabalho. Pedro, lance-lhe aqui a próxima questão. Enquanto HR Head of Siemens, deve notar com certeza essa diferença. Como é que a geração Z está agora a influenciar a cultura organizacional e quão diferentes são as expectativas dos mais jovens em relação ao trabalho comparativamente com as gerações anteriores? Queremos falar do presente, do passado ou do futuro. E geralmente dizemos que queremos falar do futuro. Exatamente. E do presente e do futuro, Exato. A geração Z é claramente futuro. Portanto, começou a entrar há 2 anos, há 3 anos, depende da idade com que as pessoas, em força nas empresas. Neste momento, no caso da Siemens, estamos com 16% de geração Z, mas sabemos que vamos subir 10% ao ano. Significa que daqui a 4, 5 anos, 50% da empresa, aqueles 4 mil pessoas, são geração Z. Portanto, ou sabemos aprender nos próximos 4 anos, ou vamos ter dificuldades. Eu, quando digo vamos, a gestão. E porquê? A geração Z não tem paciência para hierarquias. Não tem. Muitos chefes, o chefe, o senhor doutor, o senhor engenheiro, há empresas onde vivemos com isso. Isto não lhes interessa. Eu vejo todos os dias. Pois aí, educadamente, podem não dizer, mas não lhe interessa a hierarquia, não lhe interessa a excessiva formalização das coisas. Gostam de uma relação informal dentro da empresa. Não têm muita paciência, querem mudar rapidamente. Projeto está acabado, às vezes está a acabar e já querem outro. E é bom, nós vivemos de projetos, mas temos que dizer agora acaba lá, faz mais. Não, já está feito, vamos para o outro. A geração Z vive à velocidade do digital. E nós podemos gostar muito, gostar pouco, podemos dizer que não é assim, no meu tempo é que era, e no tempo do outro era melhor e agora é pior, é o que quisermos. À velocidade do digital, menos hierarquizado, mais informal, mais direto ao assunto, vamos resolver o assunto e vamos passar para o seguinte. E deixem-se de conversas. Estou a ser simplista, mas estou a falar das admissões com 23 anos, com 22, com 24, com 25, não estou a falar de 18. Nós aos 18 praticamente não admitimos, é licenciado já com os cursos acabados. E este é o que a geração Z quer e espera, com uma relação muito informal dentro da empresa. Eu já ouvi alguém dizer, se me quiserem que eu leve os sapatos, que eram os sapatos mais formais para o trabalho, eu despeço-me. E eu pensei, é lá. Esta eu nunca tinha pensado. Porquê? Quer estar à vontade, é informal, não lhe arranjem muito peso formal das coisas, da hierarquia, do é suposto. Agora, a hierarquia, claro que funciona de um modo diferente. É ótimo assim, não é? Não lhe parece? Eu olho, por acaso ainda venho mais ou menos formal. Não é Pedro. Eu não sabia, acho que não. Não. A cultura pela geração Z já não são estes. Pois não?
Olha para os meus, não foi? Olha para os meus. Andamos a ver os sapatos no Fala. Olha para os meus. Estou na brincadeira, isto é verdade, eu ouvi mesmo um comentário de alguém dizer, não sei se fazia, se não fazia, mas mostra tanto. Ou nós sabemos ouvir os detalhes e percebê-los, ou não temos que alugar, enquanto gestores. Ou não vamos ter, curto prazo. Perceber é tão importante. Hoje estou a falar dos sapatos. Houve uma altura que falava e agora estou a dispersar e estou a tomar o seu tempo. Falava na mala posta, que funcionou muito bem no século XIX. Ia-se de Lisboa para o Porto em 34 horas, que foi um processo super inovador. Só que há pessoas hoje que ainda querem ir para o Porto de mala posta, porque é muito bom, mas foi muito bom no passado. É história. Como é que se adapta e como é que vai hoje? Hoje não é a forma. Já foi muito boa. Aprenderam no tempo da mala posta e agora não querem ir do comboio ou do avião, ou do automóvel. Muito bem, António. Continuando ainda aqui com a geração Z, como é que as empresas se podem adaptar às novas exigências e expectativas dos candidatos, especialmente nesta geração? Acho que o Pedro acabou por entrar no tempo, não, e no conteúdo também dessa questão, e é basicamente o reforçamento do que o Pedro disse. Há uma nova geração que, com novas exigências à organização, e o que vem a seguir será no caminho que esta já segue. Portanto, sabemos que a geração alfa que vem a seguir será ainda mais digital, será ainda mais informal, terá ainda mais trabalhar por projeto, será ainda mais desenvolvimento de carreira e aquelas temáticas que hoje estão em voga, causas sociais, inclusão, sustentabilidade, tudo isso. Portanto, o processo é um processo de adaptação, mas é um processo de adaptação e tu colocaste aí um ênfase numa palavra que eu sei que é uma questão de semântica, mas exigências é uma palavra que a mim não me agrada no sentido de uma exigência unilateral, e temos que pensar também no contexto da organização. E acho que é importante ir equilibrando esta relação, percebendo, como o Pedro dizia, que a mudança está aí, é impossível, nós não nos adaptarmos a ela, porque senão vamos nos queixar depois que falimos e tudo mais, e não percebemos porquê. Portanto, temos que ir de encontro a essa mudança, mas o que é que isso representa em termos também dos objetivos estratégicos da empresa e como é que fazemos isso com outras gerações dentro da organização, que em muitos casos, e muitas vezes colamos a palavra talento só às novas gerações, nós temos muitos talentos dentro das organizações que são de outras gerações. E temos ainda um outro desafio, que é gerações X a gerir gerações Z. E se calhar com fatores de motivação diferente e de retenção diferentes, apesar de eu ver no meu dia-a-dia que de alguma forma há uma contaminação positiva da geração Z às outras gerações. E hoje vemos cada vez mais as outras gerações dentro das organizações a falarem das mesmas temáticas e a reagirem quase por osmose a tal história dos sapatos. E daquilo que dão valor em termos da sua retenção e em termos de se sentirem fidelizados e não retidos dentro das organizações. Portanto, a pergunta que tu me fazes, como é que as organizações se podem adaptar a estas exigências, eu acho que é um processo contínuo, passa muito pela questão das lideranças, passa muito pela questão de entendermos que é um processo que vai demorar algum tempo. Eu sei que nós gostaríamos de acordar no dia a seguir, com uma adaptação total, e não vai ser possível. E a questão das soft skills serem trabalhadas muito também nas gerações que já estão dentro das organizações há algum tempo, de perceber como lidar com estas novas gerações no limite para criar um objetivo comum, que é o objetivo máximo, que é o objetivo de crescimento da própria organização. Porque tudo isto é muito bonito. E pegando aqui nas palavras do Pedro, do que esta geração quer, do que ela valoriza e tudo mais, mas no limite temos que guiar uma organização no seu crescimento, pegando nas várias gerações disponíveis dentro da organização para construir o melhor possível e exponencializar aquilo que podemos ter em termos de empresa. Portanto, acho que é um processo de ajuste contínuo, Paula. Não há certamente uma fórmula mágica, mas é estar muito atento, ser ágil e perceber claramente que é um momento complexo que nós vivemos e que as realidades, também citando o que eu dizia há pouco no início na primeira pergunta, que é a realidade de hoje, daqui a 3 anos já não é mesmo. E que tem que haver esta agilidade e rapidez para mudar rápido e ir de encontro àquilo que no limite possa levar ao desenvolvimento da massa laboral que temos nas organizações e que no limite depois contribuirá para o crescimento da própria organização em si. Portanto, acho que é muito por aí, Paulo. Portanto, vai ser um desafio constante, é um desafio, digamos que top-down e bottom-up. A adaptação dos gestores, dos líderes, a todas as gerações que estão por aqui abaixo, é um desafio.
Onde, ao contrário, vindo de baixo para cima é igualmente um desafio para quem está a ser liderado por um líder que tem que ser obrigatoriamente diferente nos dias de hoje. É porque nós começamos a ter até alguns movimentos de, e a questão, por exemplo, da geração Z, todos falamos, por exemplo, na questão da geração Z, ter várias skills que não estão desenvolvidas a um nível que as organizações precisam, principalmente a nível de soft skills. E toda esta informalidade, é verdade, toda esta vontade de trabalhar por projeto, rapidez, não terem muita paciência para coisas monótonas, mas a verdade é que há outras skills que também sentimos, e depois também tocaria no tema da educação e de estruturalmente o que é que a educação pode fazer, de que sentimos que faltam também a esta geração Z. Também temos que tocar nesse ponto. Esta parte de comunicação, a parte de empatia, a parte de conseguir trabalhar em equipa. Eles gostam de trabalhar em equipa, mas muitas vezes têm dificuldades. É aquilo que eu reconheço muitas vezes, de poderem estar integrados numa organização e não terem um pensamento que muito na ótica do digital e que formatou para uma determinada forma de trabalhar, que às vezes depois quando entra nas organizações tem algumas dificuldades. Portanto, há aqui um receber e dar. Portanto, estas pessoas que hoje entram nas organizações, e principalmente com o foco na geração Z, a geração Alpha será igual a que vem aí a seguir, certamente, necessitam também muito da contribuição de quem está dentro das organizações no desenvolvimento, principalmente de algumas soft skills. É isso que eu sinto. Muito bem. Pedro Henriques, dirigi-lhe agora a próxima questão. Como é que questões como a diversidade e a inclusão desempenham papéis nas estratégias de atração e retenção de talentos? Às vezes temos a propensão para pensar que a empresa tem uma campânula e que vive fora da sociedade. Não vive. E não é só quando tem os clientes cá. Pode fazer 80% ou 70% ou 60% de exportações, continuar a estar inserido nas sociedades e nos ambientes culturais. Se nós sabemos que hoje o ambiente cultural e o pensamento são, como nunca não eram há 10 e muito menos há 20 anos, alicerçados sobre vários princípios, um dos quais é a diversidade, é a inclusão, é a equidade, princípios que têm estado em permanência a ganhar peso. Se nós tentarmos ignorar, por exemplo, estes valores da sociedade, se nós tentarmos ignorar aspectos relacionados com sustentabilidade e a vida da comunidade e da sociedade, se tentarmos, nós vamos ter dificuldades com essas gerações. Porquê? Porque hoje perguntam mais, hoje estão mais interessados, aqueles que eu contacto e que eu vejo todos os dias, com estes princípios. O que é que a empresa faz? É óbvio que sou um grande defensor da economia de mercado. É óbvio, não, cada um é o que é, no caso. Mas a empresa tem uma função social. E às vezes tendemos a esquecer que sacamos do lucro, arrumamos-lo e compramos uns Porsches e vamos embora. Fizemos a nossa parte. E não é assim. A empresa presta serviços na sociedade, tem que ter lucro, tem que ganhar, deve partilhar, mas principalmente tem que ler a sociedade e as pessoas que está a admitir. E as pessoas com que trabalham. E que está a admitir quem? Cidadãos. Que tem o quê? O pensamento da comunidade. Portanto, o nosso tem que ser exatamente assente com esses pilares. Pilares de diversidade, de equidade, de inclusão, de sustentabilidade, porque são temas que são muito queridos para esta geração, têm muito mais peso do que tinham há 10 anos e vão ser absolutamente nucleares, se ainda não são hoje, nos próximos anos. Portanto, se estamos a dizer que há bocado me dizia, estamos a falar para a frente ou estamos a falar do presente e do passado? Só para a frente, ponham esses dados na equação. E já não lhe vou dizer mais que se quer muitos mercados transnacionais, tem que entender também muito bem a fator diversidade cultural. Cá e fora, porque senão também vai ter dificuldade em entrar nesses mercados. Nós gostamos de pensar a coisa à nossa maneira, onde nós aprendemos, no nosso cantinho. Hoje, felizmente, já não é assim. Os Erasmus e muitos outros programas têm feito um trabalho tremendo nesta revolução. Há pouco estava com dúvidas. Eu desconfio que é a revolução, porque quando olhamos 10 anos para trás já vemos tanta coisa tão diferente. E, portanto, é isto mesmo. Como é que faz? A diversidade é estratégica. Se tentar ignorar, perde. Mas perde mesmo. Não consegue estar no mercado. Pelo menos com esta geração. E o mundo não é esta geração. Concordo totalmente. É como é que nós combinamos gerações. Esse é que é o nosso desafio. É o outro desafio. Exatamente. Estamos na era dos desafios para os gestores. É bom. É bom. Martins, interessava-lhe agora a próxima questão. As gerações mais jovens são das mais qualificadas. No entanto, estão a abandonar o país em grande número.
Como podemos manter estes talentos em Portugal, na sua opinião? É um desafio muito difícil, não é? Quando um jovem pode legitimamente aspirar a ter uma remuneração que é o dobro, às vezes o triplo, num país como a Holanda ou a Alemanha, em relação àquilo que encontra em Portugal, é muito, muito difícil desenvolver este tipo de retenções ou de fidelizações, neste caso ao nível do país, em oposição ao nível da empresa. Não é necessariamente negativo, também penso que é um aspecto que penso que muitos concordaremos. É bom promover esta circulação das pessoas e a exposição a outros contextos internacionais, a aprendizagem que daí resulta mais tarde ou mais cedo para o país, admitindo que muitas destas pessoas regressam, pode ser muito, muito positiva. Agora, realmente, enquanto o país não melhorar as suas políticas públicas e várias outras áreas em que temos espaço para progressão, penso que estes diferenciais salariais e ao nível das condições de trabalho, ao nível dos contextos que as empresas proporcionam, continuarão a ser significativos e, nessa medida, teremos uma percentagem também muito elevada de jovens que irão continuar a sair. Claro que em Portugal temos, felizmente, muitas empresas de topo que adoptam as melhores práticas internacionais e conseguem reter talento com esse tipo de perfis. Obviamente, isso continuará a ser o caso. Por outro lado, enquanto não aumentarmos a produtividade da generalidade das empresas, e aqui estou a referir-me às empresas que estão na média, na mediana, no percentil 25, no percentil 30, enquanto essa parte da distribuição em termos de produtividade não aumentar, as remunerações não conseguirão ser competitivas com aquilo que é praticado fora do país e nessa medida, enfim, Portugal enfrenta, penso eu, questões muito sérias em relação às suas perspectivas futuras. Deixava uma nota complementar. Falamos muito, e há pouco eu também deixei uma pequena referência à situação do desemprego e como tentar ultrapassar o desemprego, que obviamente tem vindo a descer muito no país, mas ainda é significativo. Mas há ainda uma outra margem que eu penso que é talvez ainda mais importante, mas que tem recebido pouca atenção, inclusive ao nível do debate público, para não falar das políticas públicas em concreto, que é a margem das pessoas que estão em situação de inatividade. Portanto, estou a referir-me a pessoas que, por razões várias, não estão empregadas, mas também não estão à procura de emprego. E se olharmos para as estatísticas sobre esta área, vemos que, por exemplo, na franja etária entre os 25 anos e os 60 anos, temos o dobro de pessoas em inatividade em relação às pessoas em desemprego. Estamos a falar de um conjunto de cerca de 700 mil pessoas que, por razões várias, não estão a trabalhar e não estão à procura de emprego. Muitas destas por questões de saúde, por questões familiares, por questões de desencorajamento, por questões de algum trabalho a nível informal, mas que, em todo caso, parece-me que poderão ser um capital humano de grande quantidade que poderá, talvez, colmatar algumas lacunas, nomeadamente aquelas associadas aos níveis tão elevados de imigração entre os jovens que temos conhecido. Portanto, aqui como é que poderíamos chegar a estas pessoas? Como é que podemos trazê-las de uma forma mais rápida de volta ao mercado de trabalho, para a vantagem delas e para a vantagem da economia como um todo? Penso que temos que, mais uma vez, que trabalhar mais nas políticas públicas. Temos que pensar, por exemplo, referi há pouco os serviços públicos de emprego, mas também os apoios que são oferecidos ao nível do sistema de saúde. Portanto, há aqui, obviamente, uma complementaridade muito grande entre serviços públicos de emprego e serviços de saúde, saúde física, saúde mental, várias dimensões que são importantes e que, infelizmente, pelas razões que conhecemos, não têm conhecido níveis de investimento público elevados nos últimos anos. Portanto, enquanto não tivermos esta perspectiva mais alargada, que vá para além das pessoas que estão em situação de desemprego e procuremos ir ao encontro destas pessoas que atravessam dificuldades várias, mas que têm um potencial muito grande para contribuir para a economia, penso que vamos continuar a ter esta perda grande de pessoas em termos de situações de imigração e o país vai ficar, de certa forma, um pouco para trás, pelo menos em relação ao que poderia acontecer com políticas públicas mais modernas. E a não contabilizarmos uma taxa de desemprego correta, não é? Portanto, é bem maior do que aquela que é conhecida. Vou mudar aqui um bocadinho o eixo do nosso debate e deixar-vos aqui com outra reflexão. A digitalização também permite uma forma de trabalhar mais flexível do que antes era possível. É o caso do trabalho remoto, que depois da pandemia é quase um pré-requisito para os trabalhadores em muitas áreas. Pedro.
quais, na sua opinião, são as vantagens do trabalho remoto ou dos regimes híbridos e que desafios trazem para a gestão das equipas? Notas para isso. Há a pergunta que é, eu vou falar dos regimes híbridos. Remoto, teve o seu tempo no Covid, haverá alguém na Holanda que contrata pessoas em Portugal para trabalhar numa empresa que está na Holanda ou nos Estados Unidos. Portanto, o que eu penso e a minha resposta vai ser totalmente focada no regime híbrido, que é a arte de compatibilizar o pessoal com o digital. Primeira nota. Segunda, do que eu exponho, exclua indústria em termos gerais. Há bens a transformar, há linhas de produção. Pode haver alguma função compatível, mas às vezes nem é muito fácil ter uma função em teletrabalho e os outros todos na linha de produção. Portanto, exclua indústria, exclua agricultura, exclua pecuária, exclua pesca e vamos aos serviços. Comércio é a área de fronteira, todos nós sabemos, não vou referir marcas, se compramos online, mas que existe um bem e ele tem que ser transportado de alguma forma, portanto é a área de fronteira, depois vamos para a área dos serviços. E a minha resposta é fundamentalmente para a área de serviços. O que posso dizer? O regime híbrido veio para ficar, quem não souber viver com ele vai ter duas hipóteses. Um destes anos sai do mercado de trabalho e é a outra geração que faz. Ou a segunda, se calhar é melhor adaptarmos e percebermos o que é que tem. Estamos a falar de dois elementos e a questão é como é que os temperamos. Quando diz, eu quero ver as pessoas, está bem, mas em regime híbrido ninguém pensa que não vai ver as pessoas. Vai ver as pessoas e provavelmente todas as semanas. Já agora, não sou nada adepto do regime dos turnos. À segunda e à quinta, e à terça e à quarta, e de manhã e à tarde. Não, é pela natureza da atividade. Posso lhe dizer, por exemplo, e julgo que é a nossa experiência de todos, reuniões por Teams começam à hora. Quem chega 2 minutos depois já está a pedir desculpa, porque chegou atrasado. Tomou tempo aos outros. É normal. Quem tem a agenda com um Teams ou outra plataforma desta vida, tem a outra reunião a seguir e quem está a fazer a reunião sabe que tem ou 30 minutos ou 45, não tem 3 horas. Não é 3 horas para o Teams que isso cansa. E então, 45 minutos. Quando chegar ao minuto, 2 minutos antes, estão a receber mensagens, obrigado, vou para outra reunião. Portanto, quem quer tratar, trata naquele tempo. Portanto, é super eficaz. Começa a hora, 2 minutos é muito atraso, e acaba a hora, ou às vezes em 2 minutos antes, mas geralmente é na hora. Como é que a coisa se passa quando quiser fazer a mesma reunião no escritório? Combinar a reunião para as 9 horas, uns chegam às 9, os primeiros, depois 9h10, depois 9h15, e não vou dizer mais porque depende de cada empresa de como é que faz. E lá para as 9h15 ou 9h20 ou mais, tem as 7 ou 8 pessoas que convocou todas para começar a trabalhar, mas tiveram que ir todos a correr cedo para o trabalho. Apanhar o trânsito, dias de chuva, tudo isso, começa tarde. Depois o que é que acontece? Pergunta-se para o lado como é que foi o futebol da véspera, o filho da escola, isto e aquilo, e são coisas normais, é a nossa experiência. É a parte boa do pessoal. É a parte boa do pessoal. Não, mas é a parte boa, que é a parte social. Não toma isto como um desperdício. Agora temos a confrontar as coisas. Quando chega a hora para acabar a reunião de 30 ou 45 minutos demora 1h30 ou 2 horas. Se tem várias reuniões que faça com uma plataforma, faz 3 ou 4 reuniões de manhã, ainda tem tempo para preparar alguma coisa. Se andar de sala em sala, então se a empresa é grande e tem vários edifícios, não faz. Agora, vamos dizer, então vamos todos reunir de plataformas Teams. Não, senhor. Tem que perceber o que é que faz em Teams e o que é que não faz. Seria igual esta entrevista hoje, cada um de nós estar em Teams em casa. E cada um respondia de sua casa. Não era a mesma coisa. Estamos aqui, conhecemos, precisamos de conhecer, precisamos de responder. Simplisticamente eu diria, tudo o que é discussão estratégica tem que ser pessoal. Brainstorming é tudo pessoal. Novas abordagens é tudo pessoal. Às vezes alguma coordenação é pessoal. Tudo que é operacional, checklist, tu fazes este, telefona ao outro, recebe daqui, manda um mail para o outro lado e faz não sei o quê, o Teams dá 10-0 ao pessoal. Dá porque é eficaz para as pequeninas tarefas. Agora temos que identificar se estamos a fazer pequeninas tarefas ou se estamos a fazer algo que implica ouvir, falar, perceber, entender, decidir, às vezes em contexto complexo. É óbvio que não é no Teams que isso faz. Pode-se tentar, mas não resulta. E portanto, quando pergunta a arte é cada um perceber no seu contexto que atividades põe no prato do remoto e que outras do presencial. Essa é a chave. Já agora,
Falámos há pouco de retenção. Hoje, para estas gerações, se na entrevista disser que não tem teletrabalho, que não tem regime híbrido, quer dizer, se calhar já nem vale a pena fazer a proposta, porque está no século XIX. Não é? Aprendeu lá à volta da máquina do carvão e trabalha-se à volta da máquina, não se vai para mais lado nenhum. Pronto. Essa é a formatação século XIX, máquina de carvão e indústria 1.0. E para uma boa parte da nossa organização, nós aprendemos a trabalhar todos fora. Já agora, o fora do escritório, como é que é umas áreas de vendas tradicionais? Não passavam o dia todo na rua. Era mau sinal se estivessem no escritório, porque não estavam a vender. Então, nós queríamos todos fora, assistências técnicas todos fora, às centenas, tudo fora do escritório. Não falo com eles, falo com ele no fim do dia, ou falo com ele no fim da semana, ou faz o ponto de situação. Isto sempre existiu. Portanto, é só a dificuldade de adaptação à mudança. Muito bem. Obrigada, Pedro. António, lançava-te aqui a próxima questão. Muitas empresas estão neste momento a voltar atrás com as políticas de teletrabalho e a preferir o regresso ao escritório 100%. Qual é, afinal, o ponto certo? Onde encontramos os melhores níveis de produtividade? Full remote, modelo híbrido ou presencial? Bem, o Pedro já aprofundou bastante a questão. Desculpa, não faz mal, mas eu concordo a 100% que antes de mais nós temos que balizar isto historicamente e contextualizá-lo. Nós tivemos uma mudança do 8 para o 80 que não foi uma evolução normal do modelo de trabalho. Foi contextualizada por um efeito pandémico que levou a que um dia acordámos de uma forma, no outro dia acordámos de outra, e que levou a que os modelos tivessem sido completamente alterados. Eu antes da pandemia, acho que a única exceção que eu tinha conversas sobre modelos híbridos era na Siemens, em que o Pedro Henrique já me falava de um coeficiente de ocupação de espaço antes da pandemia. Ou seja, isto baliza historicamente o momento em que nós estamos à data, que é não houve um período de adaptação em função daquilo que é a geração de trabalho, a própria orgânica da empresa. Portanto, foi muito abrupto. Portanto, é normal que haja agora modelos de ajuste. Não há modelo certo. Garantidamente não há um modelo certo. O modelo certo dependerá de cada empresa, de cada indústria, de cada setor de atividade, e dentro da própria empresa pode haver vários modelos certos ao longo da própria evolução da organização. O que temos que garantir é que há tudo isto que o Pedro falava, esta boa combinação entre a parte presencial e a parte remota, que há acima de tudo agilidade. Agilidade para fazer alterações no modelo em função daquilo que é o bem-estar das pessoas e das equipas, mas também os objetivos da organização. E este equilíbrio entre estas duas partes. Portanto, dando ênfase só aqui que é normal e natural, pelo menos eu vejo assim numa lógica macroeconómica, vamos falá-lo desta forma, que haja alguns modelos de ajuste neste momento, que sejam em função também daquilo de onde vimos, do que é que foi o contexto histórico desta mudança e como é que ela foi feita de uma forma abrupta. Agora, convicção minha e partilho exatamente aquilo que o Pedro disse, voltar para trás não voltaremos. Voltar para aquilo que era antes da pandemia não voltaremos certamente, e hoje, em contexto de captação de candidatos, claramente, se trouxermos isto para cima da mesa na discussão com os candidatos, é à partida um não claro e óbvio que não conseguiremos nova massa laboral para dentro das organizações. Portanto, não há um modelo certo, há um modelo de cada empresa, de cada setor, de cada tarefa dentro da própria organização, e o Pedro também começou por enumerar os setores de atividade onde não se aplicava, e há acima de tudo a capacidade de ser ágil e rápido naquilo que sejam as alterações que sejam necessárias efetuar. Até pela própria maturidade das equipas em determinado momento, pode ser importante mais presencial ou menos presencial. Deixar aqui duas palavras desta discussão: equilíbrio e adaptação, basicamente. Muito bem, esta questão do full remote vem no sentido de encontrar o maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, o well-being. No passado o trabalho era o centro da vida das pessoas, já falámos aqui hoje, mas atualmente há uma procura por melhores condições e bem-estar laboral. Pedro Martins, endereçava-lhe aqui a próxima questão: que medidas têm sido tomadas para melhorar as condições do bem-estar dos trabalhadores e que mais se pode ainda fazer? Penso que temos feito muitos progressos em Portugal e na Europa ao longo dos últimos anos. Penso que os mecanismos de mercado são fundamentais a este nível, não é? Portanto,
com uma economia que cresce em termos de produtividade, em que temos desequilíbrios cada vez maiores ao nível do mercado de trabalho. As empresas têm que pensar mais sobre como é que podem atrair trabalhadores, como é que podem fidelizá-los. Agora vou passar a usar em vez de retenção, penso que é o seu contributo, não é? Penso que é muito feliz. Portanto, eu daria destaque a estas duas dimensões, as inovações tecnológicas que permitem o aumento da produtividade e a concorrência no mercado de trabalho que força de alguma maneira as empresas a fazer repercutir esse aumento de produtividade em melhoria de remunerações e de outras condições de trabalho. Isto no contexto de uma economia que funciona com alguma flexibilidade, não é? Obviamente temos depois as políticas públicas que podem amparar aqui estes processos, que podem fazer crescer ainda mais a produtividade, que podem facilitar a adoção das novas tecnologias por parte das empresas, que podem também corrigir alguns desequilíbrios que por vezes podem surgir. No passado tivemos vários períodos em Portugal e noutros países em que, enfim, a relação laboral é um pouco mais desequilibrada, em parte por causa do contexto macroeconómico, se quisermos, mas também, enfim, por algumas razões institucionais que podem ser sempre aprimoradas. Portanto, eu diria que com uma economia que funciona bem apoiada por boas políticas públicas, temos condições para assegurar que o progresso significa efetivamente melhores condições para todos. Penso que tem sido essa a experiência em Portugal. Temos tido aqui um período de crescimento, de remunerações. 2022 foi um ano um pouco atípico, com níveis muito elevados de inflação, que não foram passados a nível de remunerações, mas a partir de 2023 e agora também em 2024 temos assistido a um processo de recuperação, digamos assim, dessas perdas, nomeadamente da dimensão salarial. Muito bem. Pedro Henriques, endereçava-lhe aqui a nossa última questão. Qual é o papel das empresas na manutenção deste bem-estar laboral e quais as melhores práticas da Siemens que pode dar como exemplo? Uma nota curta, porque nós não viemos cá para discutir ideologia, mas há aqui um ponto ideológico. Até há uns anos atrás falávamos sempre em gestão de recursos humanos. Eu nunca gostei, mas era assim que se chamava, ainda hoje se chama muitos meios. E há uns tempos para cá começou a fazer pessoas e gestão de pessoas. Isto parece que estamos só a trocar duas palavras, porque na azáfama do dia-a-dia, se calhar, não temos de pensar sobre os assuntos. A gestão de recursos humanos nos anos 80, não sei se foi para trás, estou um professor ao lado, portanto ainda me chumba. Se eu estou errado na década, eu ia dizer que por volta dos anos 80, que foi quando se introduziu a gestão da designação de recursos humanos, era visto o quê? Há recursos financeiros, há recursos tecnológicos, há recursos logísticos, há recursos disto, há recursos daquilo, e depois estão lá muitas pessoas, são recursos humanos. O que é que aconteceu naquela pequenina nuance que as pessoas, se calhar, às vezes até não repararam, porque é mais ou menos a mesma coisa? Passou-se a falar em gestão de pessoas. Porquê? Porque os recursos humanos é a pessoa a trabalhar dentro da empresa. Só que essa pessoa tem uma dimensão que é a dimensão do trabalho, hierarquia, produtividade, no contexto próprio da empresa. Mas depois sai da porta da empresa para fora e na relação com o Estado é o cidadão. E depois chega à casa e com os amigos tem uma relação social, seja de que natureza for. E a pessoa é a mesma. Portanto, nos anos 80, partimos as pessoas em fatias, pegámos numa fatia que era a dos recursos humanos, era a do trabalhador da empresa, e passámos a dizer que geríamos esta. E as outras não existiam. As outras não temos nada a ver com elas. Só que algum iluminado começou a perceber que a pessoa é a mesma. E se estiver com problemas em casa, com problemas do outro lado, com um problema de saúde grave, é óbvio que é trabalho, porque nós somos os mesmos. Nós não nos cortamos às fatias. Podemos fazer um esforço, mas não nos cortamos às fatias. Portanto, vamos falar de gestão de pessoas. E agora, quando falamos de gestão de pessoas, temos que olhar para a pessoa no seu conjunto, no seu universo. Quem é? Fazemos gestão de quem? Fazemos gestão de pessoas. Nós queremos perceber o que é importante para cada pessoa que trabalha na empresa. Tendo 4.000, não é um checklist. Eu quero um bifinho para o almoço e quero não sei o que para o jantar. Não é disso que se trata. É não gerirmos a partir só do recurso humano, mas muito a partir da pessoa. E esse aí faz a retenção, cola as pessoas à empresa, porque percebe que nós estamos a olhar para elas mais do que elas próprias e mais do que a tarefa e a função que exercem. E quando elas percebem isso, até fazem muito mais. Eu posso dizer que há uns anos largos atrás, voluntariado que nós organizávamos,
às dezenas de pessoas fazer voluntariado. Iam trabalhar ao sábado, porque aquilo era o sábado, eram grandes entidades que conhecem. Havia também de semana, mas estou a pensar a organização de grandes, com o Banco Alimentar fizemos vários, pegaram um hipermercado inteiro só para nós. Eu organizávamos os turnos, víamos quem estava a que horas, quem saía a que horas, fazíamos aquilo tudo. Na segunda-feira aquilo era um energizante, tremendo. Chegava lá e dissemos, eu pertenço a uma empresa que distribuiu 2.200 quilos de alimentação ao recolheu no fim de semana. Eu fiz isto e eu fiz aquilo. Alguém falou em hora extraordinária, nem pensar. Eu fui lá porque eu quero. Isso é a pessoa. Exato. E chega à empresa e diz, não, eu estou numa empresa que está a trabalhar para a sociedade. E a empresa deu o quê? Organizou os turnos. Distribuiu as pessoas, quem é que quer inscrever, nós gostávamos muito de estar. A partir dali temos uma panóplia. Portanto, em voluntariado, e dou-lhe um exemplo mais simples, olhamos para a pessoa e a pessoa ganha um energizante que é, eu sou importante e não é por causa daquelas tarefas que eu andei ali a fazer. Sou importante porque eu pertenço a uma empresa que é uma equipa que faz coisas para a comunidade. Isto é mais anglo-saxónico do que latino, mas nós temos este sentimento. Agora, para responder mais concretamente à sua pergunta, o que é que faz? Eu não lhe vou dizer um plano da pólvora. Posso dizer algumas coisas. Por exemplo, implementámos um programa de assistência a colaboradores. Cada colaborador em 4 especialidades, psicossocial, fiscal, laboral, 4 áreas, tem profissionais especialistas. Tem 6 consultas em cada uma das especialidades por ano. Só que em vez de usar só o próprio, utiliza o próprio ou a família. O filho precisa de ir ao psicólogo. Leva o filho. Porquê? Porque se a mãe vai com o filho ao psicólogo, vem muito mais satisfeita para o trabalho e quer trabalhar naquela empresa que lhe arranjou um psicólogo. E depois precisa de mais do que 6 consultas, tem um desconto substancial ou um desconto relevante. E, portanto, em cada uma dessas áreas, estamos a dizer que era mais fácil fazer o contrato só para o colaborador, aumentarmos exponencialmente o target. Se uma família tiver 2 filhos, em média, 1 ou 2, estamos a falar de geralmente 4. Outras coisas que são comuns e que já comuns são que se fazem com alguma frequência, os seguros de saúde é para o colaborador, é para a familiar. Há muitas empresas que são para o familiar, nós não damos a 100%, é mais ou menos metade do valor, mas é metade do valor negociável num pacote muito grande. Portanto, tem uma boa cobertura, podia ter mais sim, sempre gostamos de mais. Mas é para os familiares com um valor muito favorável. Portanto, quando vamos aos benefícios, estamos a lê-los todos com cuidado para perceber isto é para o colaborador ou é para o seu contexto social, familiar, o que seja. E se pudermos e for compatível, porque há alguns que não é compatível, porque são extraordinariamente caros, mas vamos analisando, é óbvio que esse é o nosso target. Não é o colaborador. Nós estamos a falar com o círculo do colaborador. O colaborador é o porta-voz. E assim, neste sentido, estamos a trabalhar para a comunidade. Para o próprio, imagino bem o impacto que teve uma empresa tecnológica que está a fazer desenvolvimentos de inteligência artificial, que tem equipas de cibersegurança, que tem data analytics, estou a falar de mais de 1.200 pessoas, só especialistas destas áreas. Chegamos lá e lançamos as hortas biológicas para o equilíbrio das pessoas. Alguém disse um dia, gostava do meu tempo, e quando eu estava na minha casa lá no norte, e podia pôr as mãos na terra, aqui passo o dia a trabalhar. Então, em Alfragide, fizemos umas hortas, abrimos inscrições, quem quer já inscreveu-se e tem uma horta para tratar na empresa. Portanto, os colegas, os amigos às vezes riem-se e dizem, olha, vai para a horta em Alfragide. E tinha para uma tecnológica que era assim, mas afinal vai tratar aqui qual é a produção. E depois a certa altura queria saber qual era a produção. Mas não é a produção. Nós olhámos para o que é que as pessoas querem. Estava lá o terreno. Uma horta não é uma coisa muito grande. A pessoa também tem trabalho. Não é um latifundiário. Não é são coisas pequenas, mas fazem a sua produção. Isto é o quê? Olhar para a pessoa noutras dimensões que não é da execução da função. E, portanto, o nosso radar tem que estar ligado para perceber a pessoa. E quando nós percebemos a pessoa, já não discutimos retenção. Porque a pessoa quer. Estes olham para mim e eu olho para eles. Não pode levar a horta de um sítio para o outro, não é? Não, para a próxima empregadora. Não dá para rodinhas e levar, não dá jeito. Mas é um bocadinho por aqui, Paula. Cria raízes, não é? A analogia é boa, as raízes, uma horda. Das raízes. O mercado de trabalho para 90% dos gestores das últimas décadas, a oferta é que mandava. Nós temos emprego e há muitas pessoas para vir trabalhar. Portanto,
ponho um anúncio, recebo 50 currículos, pré-seleciono 10, tiro 3 e escolho um. E se quiser escolher 2, tenho 2 que estão ali para a segunda-feira seguinte disponíveis. Isto era o mercado de trabalho que ficou no software de muita boa gente. O problema é que o mercado virou. O que falava há bocado do peso. O que é que o mercado virou? Hoje quem manda não é a oferta, hoje é a procura. Ou percebe a procura, entende a procura, entende o seu target e trabalha com ele, ou está a falar em francês e alguém a responder em alemão. Estão a falar línguas diferentes e depois dizem de vez em quando que a coisa não funciona. Falam por gestos, às vezes, percebe-se qualquer coisa, mas não falam. E é isto que se passa hoje no mercado de trabalho, frequentemente entre a procura e a oferta. Se me permitir só um pequeno comentário, eu diria que se todas as empresas em Portugal fossem como a Siemens, não tínhamos imigração de jovens. Todos os jovens continuariam em Portugal. Concorda? Não, nós gostávamos. Dizer que se calhar hoje em dia quem escolhe as empresas são os candidatos e não os candidatos escolhem as empresas e não as empresas dos candidatos. E portanto aqui tem... Deixa-me dar este ênfase à questão do que o Pedro disse, do orgulho. Eu trabalho num determinado sítio que tem uma causa que muda a sociedade. E acho que isso é importante, voltar a estes valores enquanto fator de fidelização. Também vou tirar do meu léxico verbal a atenção. Porque no limite, numa economia perfeita, a partir do momento em que haja um ciclo de crescimento económico, damos todos o mesmo. Porque é tangibilidade, não é? É tangibilidade, é mais seguro, mais dinheiro. E estas pequenas coisas acho que é que conecta a vida da pessoa e não do empregado com a organização e que faz a diferença no mudar ou não mudar, de se trocar ou não trocar, seja num processo internacional, seja numa troca nacional. E acho que isso é fundamental, o conectar a empresa com a pessoa. Acho que é fundamentalíssimo. Nós passámos, não vou ocupar mais tempo, exatamente, eu estava a ouvir o Pedro e estava a reconhecer o processo que nós passámos também. Eu passei enquanto organização exatamente com a AMI, com uma ação muito parecida. Todos os anos tínhamos a ação da AMI, de recolha alimentar, e as pessoas viviam a ação. As pessoas pediam a ação no ano seguinte. Quando é que é a ação? E passava-se a lógica do trabalho ao sábado, deixava do lado lunar e passava para o lado solar, acredito. Portanto, deixava de ser punitivo e as pessoas iam por gosto, por conexão com a organização. E isso acho que é fundamental se queremos realmente trabalhar fidelização a médio e longo prazo. Muito bem, muito obrigada aos três. Acho que levamos hoje aqui um conjunto de takeaways, algumas palavras, algumas reflexões, alguns pensamentos, algumas ações. Obrigada. E teremos agora um pequeno breakzinho. Não sei se há alguma questão que queiram direcionar. Tem anúncio do break, já fica mais difícil, não é? Obrigada.